Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o espírito do anticristo. Algumas pessoas perguntam se o anticristo, nos tempos que nós estamos vivendo, já está na Terra. Outras pessoas têm dúvidas sobre o que é o espírito do anticristo, seu verdadeiro significado. E para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu gostaria de ler com vocês o que a palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 4, nos versículos 2 e 3, que diz assim: Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo, a respeito dos que tendes ouvido que havia de vir, e agora e já está no mundo. E se você gostou desse tema, se foi relevante na sua vida, na sua caminhada, eu peço que você possa nos ajudar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa nos dar essa honra de se inscrever, compartilhar esse vídeo com 2, 3 pessoas que você sabe que tem dúvidas sobre esse tema, para ajudá-las, para abençoá-las e nos ajudar para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Amém, queridos? É importante que a gente possa entender que o contexto dessa declaração de João é uma visão predominante, de quando ele escreveu esta carta, sugerida por diversos espíritos que trabalhando no mundo, que são ensinamentos falsos, religiões misteriosas, experiências espirituais e variações do cristianismo que estavam surgindo naquela época. Observe uma grande semelhança nos tempos de hoje, As formas são bem parecidas, trazendo ensinamentos falsos, religiões sem explicação, misteriosas, experiências espirituais duvidosas e variações do cristianismo, que é o que? O distorcer do cristianismo em algumas situações. E as pessoas nutriam incontáveis pontos de vista sobre a verdade. É o que? O objetivo de confundir as pessoas e tentar distorcer, enganar com falsas palavras, com falsos ensinamentos. E João ele apresentou uma solução para percorrer essa variedade, Ele instruiu os leitores, o povo da igreja ao qual ele escreveu as cartas, para prestarem atenção e testarem os espíritos. E em 1 João 4:1 a palavra diz assim, para melhor compreensão: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E entenda que, mais uma vez, é um hábito de muitas pessoas, falsos profetas, que gostavam de ir no meio das multidões de igrejas que já estavam começando a se estabelecer, para querer aparecer ali no meio e tentar ganhar algo em troca. Mas João toca num ponto interessante, que ele diz assim: mas como testar os espíritos? Como podemos discernir quais mestres estão transmitindo a verdade? E entenda que esses espíritos que João está falando não eram apenas espíritos sobrenaturais. João ensinou que um profeta ou um mestre era verdadeiro porta-voz de um espírito. E as doutrinas espirituais muitas vezes eram promulgadas por porta-voz humanos, Os mestres da verdade eram cheios do Espírito Santo de Deus, porque falavam, eram usados pela boca de Deus. E os mestres das falsidades espalhavam coisas demoníacas, O que o João está dizendo aqui? Que nós devemos provar o que se fala e testar se está dentro da Escritura, daquilo que a própria palavra nos diz a respeito. Porque os ensinamentos de falsos profetas muitas vezes são contrários ou são vazios, segundo os princípios de Deus da sua palavra. Eu vou dar um exemplo aqui. Nesse tempo de João, as pessoas estavam muito falando sobre o gnosticismo, que queria dizer que, apesar que
Jesus tinha um corpo humano, eles acreditavam que parecia ser um corpo humano, mas não era. Mas o próprio João já havia escrito no seu evangelho que ele se fez carne e habitou entre nós, né? Então esse é um exemplo para você entender, né? Essa é uma questão para você entender como que era contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz. E João fala que todo aquele que confessa que Jesus não é Deus, mas o Espírito é do Anticristo, a respeito que tendes ouvido, que há de vir e agora está no mundo. E qualquer um que não reconhece Jesus da forma que ele é, da forma que ele veio, da forma que ele ensinou, da forma que ele ordena, não é um Espírito de Deus, não é vindo do Espírito Santo. Seja independente da maneira que ele veio, igual nesse caso do gnosticismo, ou sobre alguns ensinamentos, né, de Jesus querendo distorcer, querendo inverter ao seu favor, João estava falando que isso não era o Espírito de Deus, porque o Espírito do Anticristo é o Espírito que habita no mundo, para além de distorcer a palavra de Deus, traz ódio, traz impaciência, intolerância. E por mais que a gente não tenha certeza, do meu ponto de vista, eu creio que o Anticristo já nasceu, por mais que talvez ainda não opere, pelo menos visivelmente, é que o espírito do Anticristo, basta ver que ele está preparando tudo desde aquele tempo para a vinda do próprio Anticristo. A gente pode ver pela questão da polarização, né? De pessoas que ficam sem conversar com outras por causa de políticas, por causa de posições, de desentendimento, a falta de paciência das pessoas, a intolerância, a pouca paciência, né? Pessoas que brigam com outras por causa de coisas vãs, né? Pessoas que ofendem as outras, que agridem, pais que desrespeitam, que não honram seus filhos, filhos que desrespeitam os seus pais, idosos que são desonrados, que são maltratados, a falta de amor que opera no mundo hoje é um sinal típico de que, e muito claro, de que o espírito de Anticristo está preparando tudo para que o Anticristo possa dominar, né, conforme a palavra de Deus, por um período de tempo, até que Jesus venha para fazer justiça e ter todo o domínio, né? E o seu reino milenar, nos resgatar, seremos arrebatados, glória a Deus, será muito abençoado. E João fala sobre isso, né? Sobre o último anticristo, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Em Apocalipse, por exemplo, 13:5, fala que a boca dele proferirá arrogâncias e blasfemas. Se a gente for ver em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo dirige a ele como homem do pecado, filho da perdição. Esse, com certeza, é o último que será a culminação das obras do inimigo. Mas a palavra de Deus também nos diz, como nos lembra João, na sua primeira carta 4:4, quando ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, já os tens vencido, porque o maior é aquele que está em nós do que está no mundo. João quer nos dar a certeza e a tranquilidade que, por mais que o inimigo tenha certa influência, né, seja penetrante nesses fins dos tempos, no anticristo, não há necessidade de temer, porque Cristo está conosco, e o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós somos salvos, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nas nuvens, e será maravilhoso. E temos algumas maneiras práticas de distinguir o falso espírito do espírito do anticristo. E porque João diz assim, que eles são do mundo, e por isso falam com o que é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meus amigos, entenda que aquelas pessoas que são influenciadas pelo espírito do anticristo, elas são do mundo.
E nós vivemos um tempo que o mundo ouve essas pessoas, semelhante com o tempo também de Jesus. E aqueles que espalham a mensagem do Evangelho, principalmente tanto naquele tempo quanto nos tempos de hoje, não são bem aceitos. Mas o Evangelho nunca foi extremamente popular no mundo. Então nós precisamos ter a sabedoria de testar os Espíritos, observar a palavra, observando os sinais, que o fim dos tempos estão se cumprindo, Jesus está voltando, precisamos nos manter firmes. Se o anticristo já está na terra ou não, não cabe a nós ter essa certeza, mas não se importarmos totalmente com isso, e sim importarmos que a vinda de Jesus se aproxima. E se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, meus amigos, aceite agora, faça parte dessa festa, esteja com o Senhor, seja arrebatado por Ele, se for nesse tempo a sua vinda. Então, gostaria que se você estiver aí na sua casa, você feche seus olhos e diga comigo: Senhor Deus, venha fazer morada no meu coração. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz para me salvar. Venha ser o Senhor e Salvador da minha vida, me guiar, me proteger, me dar direção. Cuida de mim, do meu coração, da minha mente. Usa-me como instrumento, me permita-me morar na tua casa celestial, viver o melhor que o Senhor tem para mim. Que eu possa crescer contigo todos os dias, segurar a sua mão, ser preenchido por ti através do Espírito Santo e ser uma bênção, um instrumento nas suas mãos para a honra e glória no teu nome. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Mantenha-se firme em nome de Jesus. Os fins dos tempos se aproximam, mas nós somos de Cristo, temos a mentalidade de Cristo, devemos continuar a caminhada junto com Ele, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua caminhada, te protegendo com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus.